aqui, esse instrumento ele tem duas interfaces. Ele tem esse modelo aqui para impressão, certo? É um formulário que você pode imprimir. Então, todo o contexto aqui inicial dele é para que a gente possa identificar, né? A gente nomeou ele como formulário biopsicossocial de funcionalidade da Fundação Catarinense de Educação Especial. Ele traz os dados em relação a onde essa avaliação está acontecendo, se ela está acontecendo dentro da fundação e em qual centro de atendimento. A fundação tem 10 centros de atendimento especializados, incluindo um centro de avaliação e encaminhamento, um centro de reabilitação, que é onde eu atuo, sou fisioterapeuta do centro de reabilitação, o centro de apoio pedagógico ao surdo, o centro de apoio pedagógico ao cego, o centro de ensino e aprendizagem, que é a parte pedagógica da deficiência intelectual e TEA, e centros de mercado de trabalho, encaminhamento do mercado de trabalho, centro de atividade motora adaptada, educação física, e altas habilidades, superdotação, e tecnologia assistiva, certo? Além de um centro de vivência, que é a parte dos adultos, né, com deficiência intelectual, que não conseguem frequentar o mercado de trabalho, e as crianças com graves comprometimentos que estão participando desse processo educacional dentro de uma instituição, né? A gente chama isso de serviço pedagógico específico, que é o que acontece dentro das APAES. Se a avaliação for feita dentro de uma instituição especializada, ela sinaliza aqui, né, se for uma avaliação dentro da AMA, da APAE, né, e aqui ela coloca o nome da instituição, data do preenchimento, profissional responsável, a identificação de quem está respondendo, né, se é o pai do familiar, né, da criança ou do indivíduo, os dados de identificação do usuário, e aí a gente tem essa questão da previsão legal do público-alvo da educação especial. Então, aqui no público-alvo da educação especial são listadas todas as... Vejam que a gente tem as deficiências, mas, por exemplo, aqui a gente tem também as altas habilidades, né? E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que são público-alvo da educação especial aqui em Santa Catarina, mas não são considerados deficiências. E o atraso global no desenvolvimento, porque a gente tem os programas de estimulação precoce, tanto dentro da fundação quanto dentro das APAES. Então, a gente criou um primeiro formulário aqui baseado na CIF, para que ele pudesse ser utilizado de maneira a atender a todas essas necessidades, e a partir de um formulário amplo, a gente selecionasse algumas áreas que fossem mais específicas para um determinado processo, como, por exemplo, esse de análise do segundo professor e do AEE, poderia ser reduzido, né, a partir desse maior, se fosse para uma utilização na triagem, né, do direcionamento dessa criança para os centros, nesse centro de avaliação e encaminhamento que eu comentei anteriormente, também ele poderia ser resumido. Então, a gente criou um formulário aqui com 54 códigos da CIF, e aí ele prevê esse início da avaliação, aqui, da classificação, perdão, a partir do ambiente. Então, ele começa aqui nos fatores ambientais, e a gente formulou todo esse processo aqui com um cuidado maior em relação aos qualificadores. O que a gente viu em relação à literatura é que a grande quantidade de checklists que a gente tem hoje disponíveis na literatura, principalmente os core sets, para paralisia cerebral, para transtorno do espectro autista, para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, enfim, para essas condições pediátricas, elas não explicam, né, como usar os qualificadores, e fica implícito que você vai usar o modelo
disponível dentro da CIF. Só que a gente sabe que o maior desafio é você qualificar a informação. Então, a gente teve um cuidado grande aqui, ao criar o processo dos qualificadores, de orientar como qualificar no manual. Depois eu vou abrir aqui o manual para que a gente possa acompanhar também. Então, aqui, quando a gente vai qualificar a informação, vocês vejam que a gente tem aqui, por exemplo, né, não necessita nenhuma facilitação, necessita alguma facilitação, necessita uma facilitação completa ou não se aplica. Então, aqui o mais 0, mais 8, mais 4, ele vai identificar, por exemplo, aqui para consumo pessoal, alimentos, se a pergunta, né, é feita em relação a se a criança ou o indivíduo precisa de alguma modificação dos alimentos. E com que frequência que essa modificação acontece. Então, se você tiver, por exemplo, uma criança com alimentação parenteral, ela precisa de uma modificação dos alimentos completa, né? Ela não se alimenta, então ela precisa de uma facilitação completa. Vejam bem, a gente coloca lá no manual que não é aquilo que a criança tem, é o que ela precisa, né? Ela precisa dessa facilitação. Então, obviamente, uma criança que tem necessidade de uma alimentação parenteral, mas ela não tem, ela continua sendo alimentada por via oral, ela é disfágica, por exemplo, uma paralisia cerebral, e ela tem uma disfagia, né? Ou mesmo uma criança com um TEA e tem seletividade alimentar e a mãe continua tentando, muitas vezes ainda numa idade, a criança com 3 anos, né, 2 anos, a mãe ainda está se adaptando, ou ela não tem um indicativo de TEA, mas ela continua tentando alimentar essa criança e ela já está apresentando indícios de seletividade alimentar. Então, essa criança, na realidade, ela vai ter esse comprometimento em quase 100% das suas refeições. Ou uma criança com intolerância ao glúten, ou um indivíduo que tem algum outro transtorno alimentar, que acontece em 100% dos seus processos alimentares, a gente já orienta no manual, faz essas perguntas, né? Fizemos um treinamento com os profissionais aqui, para que ele entendesse o que vinha a ser uma facilitação completa, ou seja, 100% das refeições que essa pessoa faz, ela precisa de alguma de facilitação. Se ela precisa de facilitação para alguns alimentos, por exemplo, cortar uma carne, né, ou precisa modificar o alimento, ser pastoso em algum momento, mas alguns alimentos ela come o sólido, enfim. Se isso não acontece em 100% das refeições, então a gente orientava que marcasse, então, alguma alteração, né, alguma facilitação desse processo de alimentação. Ou se a criança se alimenta normalmente, era colocado mais 0, e esse processo ele vai seguindo aqui em todo o formulário. Esse não se aplica, a gente colocou aqui, por exemplo, essa marcação aqui em cinza, que é para que as pessoas não colocar, por não entender aqui se é um 0, um 8, né, ou um 4, a pessoa colocava não se aplica. E aí a gente colocou assim, não, a única coisa que você pode colocar não se aplica, né, é a questão dos produtos e tecnologias projetados para o trabalho, quando for uma criança. Então, aqui você vai botar o ponto 9. Então, se você está avaliando lá, está aplicando o formulário na criança, aí a gente orienta que coloque o ponto 9, porque isso não vai se aplicar a ela, como o formulário ele vai atender a todas essas atuações, todos esses processos dentro da fundação. Então, a gente permitia aqui essa situação. Então, a gente começa pelo ambiente para que, já em termos de percepção de quem está aplicando, o quanto o ambiente vai impactar nas condições de saúde desse indivíduo, né, que está sendo avaliado. Então, a gente depois modifica os qualificadores quando a gente analisa o ambiente natural e mudanças. Então, aqui a gente já descreve, né, qual é a natureza da informação que a gente quer que a pessoa qualifique. Então, a geografia física, né, se ela prejudica, não influencia ou facilita. Então, por exemplo, se a criança tem que se deslocar até a escola, e a escola é ou a residência, ou a escola, ela é
numa região de difícil acesso, né, e essa criança é cadeirante, ou ela mora numa região de aclive ou declive, enfim, é perguntado se esses espaços, né, ao redor da residência, da escola da criança, eles têm alguma influência, né, para que ela, né, possa usufruir desse local. Então, a gente vai lá e pergunta, dentro do manual lá, é orientado a especificar isso para a família, se isso prejudica, não influencia ou facilita. Né? Então, se a escola e a residência têm um acesso com calçadas, onde a cadeira passa, ou é uma região tranquila, onde a criança consegue se deslocar, ou ela faz uso de um transporte, a família que vai definir aqui se isso prejudica, não influencia ou facilita. A questão do aspecto luminoso e sonoro também, principalmente para a questão do TEA, se isso influencia ou não. Nas atitudes segue o mesmo processo, para que a família perceba se as atitudes de membros de família próxima têm alguma influência, né, na funcionalidade dessa criança, né? A mesma situação vai para todos os profissionais que interagem com essa criança. A gente especifica aqui, por exemplo, quando é colocado aqui os outros profissionais, a gente inclui o professor aqui, né? É um desafio aqui, por exemplo, é interessante que a gente tem trabalhado isso nas revisões, né? Inclusive a CIF-CJ ela é mais específica, a CIF de Crianças e Jovens, nesses aspectos. Da parte da criança em relação à parte da CIF geral, mas, por exemplo, não prevê aqui, né? Prevê profissionais de saúde, mas não prevê outros profissionais, mas não especifica os profissionais de educação. Por que eu falo isso? Porque há uma troca desse profissional, desse segundo professor, por exemplo. Há uma troca, muitas vezes, anual ou até semestral. E isso também no atendimento educacional especializado. E essa troca do segundo professor e do professor do AEE traz uma mudança bastante incisiva na vida de algumas famílias, no sentido de que nem sempre esse profissional ele vai seguir o trabalho que o outro profissional estava fazendo. Então, geralmente, esses professores, eles têm uma rotatividade grande, esse segundo professor e esse professor do AEE, certo? Muitos, eles têm uma experiência ainda incipiente na educação especial. A experiência que a gente tem é quando esse professor de AE, ele já teve alguma experiência na APAE, ele já foi um professor que passou pela educação especial, ele é um professor que ele recebe melhor a equipe multidisciplinar numa assessoria escolar, ele tem uma capacidade maior de adaptação desse currículo para a criança, comparativamente a um professor que muitas vezes ele ele está, é a primeira vez que ele está atuando ou como segundo professor ou como professor de AE. Né? Então, ele está iniciando naquilo ali. E isso a gente não consegue prever aqui se naquele momento esse profissional, né, é feito, o que eu quero dizer, não é feito uma distinção desse professor, por exemplo, do AE ou do segundo professor. Então, a gente ainda provavelmente vai fazer uma revisão do formulário para incluir essa informação aqui, certo? Porque aqui, se você vai perguntar aqui, você tem que deixar claro que quando você fala de outros profissionais, você está falando do professor, né? Isso é importante para nós, importante saber como é que é essa situação. E aí, quando a gente fala sobre o professor, tem que entender qual é o professor, se é o segundo professor ou se é o professor do AEE, quando a criança participa do atendimento educacional especializado. Que aqui a gente especifica isso, ó, na questão da utilização em relação ao transporte. Então, a gente modifica o qualificador aqui também. A gente vinha falando aqui Vou voltar aqui, ó. Então, a gente modifica aqui só para utilizar ou não utilizar, se utiliza ou não transporte, se tem ou não o BPC, se recebe, né, o benefício de prestação continuada, e se
faz o uso da unidade básica de saúde, né, na estratégia de saúde da família. Quando a gente vai aqui para a questão dos serviços, sistemas e políticas, a gente já utiliza a questão do acesso. Ou seja, se está na rede regular de ensino, ele vai colocar aqui, né, o ponto 8 aqui, certo? Se ele está na APAE, aqui ele vai colocar o não se aplica, né, porque ele não está na rede regular de ensino, ele está na educação especial, né? E aqui, se ele, né, no mercado de trabalho, está recebendo o processo de adaptação ao mercado de trabalho e treinamento no mercado de trabalho, ele vai colocar aqui também um processo de profissionalização, vai colocar aqui que ele tem acesso, se não está recebendo, vai colocar que tem acesso, perdão, ou não tem acesso, ou se for uma criança, isso aqui você vai botar não se aplica. Então, aqui a gente identifica se essa criança está no ensino regular ou se ela está na educação especial, na APAE. Então, esse é o momento aqui do formulário onde isso aqui, onde esse processo é identificado. E aí, a gente começa, então, a parte de atividade de participação, a gente vai ter um foco bem... a maior parte do formulário é dos códigos de atividade de participação, e a gente utiliza dentro da mesma lógica lá da primeira parte de educação, da primeira parte dos fatores ambientais, ou seja, a pessoa marca aqui, se a criança não tem problema nenhum para ler, né, consegue desempenhar essa atividade sem qualquer problema, se ela tem alguma dificuldade para ler, marcado ponto 8, se essa criança não lê, não realiza a leitura dentro do que está descrito lá no manual, do que considera, né, na CIF ler, a gente coloca o ponto 4, né? Ou coloca aqui o ponto 9, não se aplica, caso a pessoa tenha alguma condição aqui que ela considere que aquele código não se aplique àquele indivíduo. Por exemplo, quando você tem uma criança abaixo da idade em que ela é prevista que ela venha a executar a leitura, né? Então, está avaliando um bebê para o processo de estimulação precoce, vai ficar aqui o não se aplica. Escrever, calcular da mesma maneira. Atividade de participação na área da comunicação, aí vai também na mesma situação, ponto 0, ponto 8, ponto 4, ou seja, consegue compreender as mensagens sem problema, e as alterações a gente não qualifica se é leve, moderado ou grave, a gente coloca alguma modificação, se tem alguma alteração nessa questão de entender as mensagens e a frequência com que a pessoa entende ou não essas mensagens. E o ponto 4 é quando a pessoa não consegue ter nenhuma compreensão, né, daquela interlocução. Aqui a gente tem a questão, né, da compreensão das mensagens verbais e não verbais, no sentido, lá no manual, de explicar a linguagem de sinais, por exemplo, né? Se utiliza a linguagem de sinais. E aqui a questão de quem se comunica através da fala, né? É importante a gente entender isso, que na nossa realidade aqui, existem situações de pessoas com deficiência auditiva que elas não são educadas em Libras, elas têm o que a gente chama de sinais caseiros, né? Então, isso, em termos de funcionalidade, não seria, né, colocado como a produção da mensagem não verbal como nenhum problema em produzir mensagens não verbais. Por quê? Porque esse sinal caseiro, ela só se comunica com os pais, né? Se comunica com um membro da família. Ela não tem a capacidade de se comunicar fora daquele espaço com outras pessoas em Libras, né? Então, se ela não for educada em Libras, ela não vai conseguir fazer uso, por exemplo, do intérprete, né? Então, se ela estiver na escola e precisar de um intérprete de Libras, e ela não tiver essa capacidade, o intérprete não vai poder auxiliar nesse processo educacional desse indivíduo.
Então, sempre a gente coloca isso lá no manual como um processo importante de se discriminar, né? Que a questão da produção da mensagem não verbal, gestual, né? Ela consegue ter a capacidade de se comunicar usando a linguagem oficial, né? Que o surdo, né, precisa para se comunicar no contexto brasileiro. E depois segue a mesma situação, né, para as autotransferências aqui, a questão da manipulação, alcance e manipulação, né, levantar e transportar objetos, andar, subir escadas, bem pontual, isso é muito importante lá no formulário, para que a gente identifique, por exemplo, na deficiência física lá, a utilização, a necessidade das adaptações escolares e do segundo professor, né, nesse apoio escolar, lá que a LBI coloca, profissional de apoio escolar, e isso é uma discussão grande, né, se esse profissional será um professor. As escolas não prevêem contratação de técnico de enfermagem, por exemplo, né, no contexto da Secretaria Estadual de Educação. Então, isso tem vários problemas de ordem legal para que você possa contratar ou não esse profissional nas escolas do Estado. Então, hoje, esse profissional de apoio escolar, ele quem executa esse apoio escolar é um professor, e a Secretaria de Educação coloca isso, né? Como é que eu vou ter um professor ali fazendo cuidados, né? Em termos de cuidados de higiene e transporte até o vaso sanitário, enfim. Então, tem toda essa discussão acontecendo hoje também em virtude da LBI, né? Autocuidados, mesma situação, vai seguir o mesmo processo de qualificação da informação, então não tem nenhum problema, algum problema, um problema completo. O problema completo necessita que a outra pessoa realize aquela atividade para um indivíduo, né? As refeições, as tarefas domésticas, é a mesma situação que você tem itens onde a gente não permite que coloque o não se aplique, não se aplica aqui, né? Para que não a pessoa, por exemplo, a gente falou ali do bebê, né? O relacionamento estranha um indivíduo diferente da família, então muitas vezes a pessoa poderia estar condicionada quando está avaliando uma criança com 1 ano e meio, 2 anos de idade, colocar aqui o ponto 9, e a gente, né, tirou essa opção para que isso seja colocado de alguma maneira, né, interpretado pela família, se isso gera um desconforto ou não na criança, até como um indício, né, depois para uma avaliação mais específica. Relacionamentos segue a mesma situação, e aí a gente tem a última parte do formulário, as funções, né, bem resumidamente, né, o que a gente teria de funções que seria importante ter alguma informação sobre isso no formulário. Então, funções do sono, por exemplo, como é que é a questão do sono dessa criança, se tem alguma alteração, principalmente nessas questões comportamentais, TDAH, TEA, e na deficiência intelectual, isso também, em condições que envolvem alteração cognitiva, isso é importante. As funções, né, visuais, auditivas, questões de manifestação da dor, né? Controle do esfincteriano, isso resume aqui as informações que a gente precisava para montar, então, esse perfil funcional dessas crianças. O que a gente fez? A gente tem, então, esse formulário no modelo impresso, e a gente tem também aqui, deixa eu mudar a tela aqui, isso. Ele no formato de formulário do Google, tá? E aí o que a gente pensou aqui na época. Então, aqui, estão visualizando a tela, pessoal? Do formulário aqui no formato digital? Sim, tá dando para ver, sim. Ok. Então, aqui a gente tem o formato dele com o link,
tá? Onde todo profissional que recebe o link, ele já gera a base de dados para nós. Então, tem duas situações, né? Se a pessoa preenche o formulário, quando a gente instituiu ele na fundação, se fosse preenchido no formulário físico, depois o profissional poderia alimentar, né, o formulário digital para que a gente pudesse ter os dados todos já tabulados. Então, preenchendo aqui no formato digital, a gente já tem todos os dados do formulário físico para ser preenchido dentro do próprio ambiente digital aqui. Então, esse é o formulário já editável que eu estou abrindo para vocês. Aqui a gente tem os municípios aqui, vou passar para que a gente possa chegar aqui nos itens, né? Então, todo o preenchimento dele segue a mesma ordem, tá? E ali, quando a gente passa dessa parte da identificação, que tem aqui os dados do público-alvo da educação especial e começa aqui pelos fatores ambientais, você vai ter a descrição aqui, ó, de como interpretar aqui no título, né? Então, alguma facilitação, não há facilitação, então como interpretar lá o qualificador. E aí tem o padrão de resposta, para que a pessoa possa identificar qual a melhor forma de qualificar a informação. Então, aqui você já tem, perguntar se o usuário necessita de algum produto para realizar as atividades de vida diária. Mesma coisa aqui no exemplo que eu dei inicialmente dos alimentos. Perguntar se o usuário necessita de alguma modificação dos alimentos ou apresenta alguma restrição quanto aos alimentos, certo? Então, ele fica mais objetivo porque você não precisa necessariamente acessar o manual o tempo todo, tá? Então, o que ele vai gerar aqui? Essa resposta. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui a planilha que a gente vai ter aqui. Deixa eu ver se eu consigo gerar a partir daqui. Ó, então, hoje a gente tem esses dados aqui. Como ele gera esse preenchimento já na planilha em Excel, a gente já tem os dados todos desses indivíduos tabulados, já preenchidos aqui, com todas essas informações aqui do preâmbulo, né, dos dados de identificação, por perfil da educação especial, e aí as respostas. Então, a gente já tem a planilha em Excel aqui, com as indicações de funcionalidade para cada indivíduo onde esse formulário foi aplicado. Então, a gente consegue facilmente fazer um filtro aqui, ter uma ideia da quantidade de indivíduos que têm alguma alteração, por exemplo, quantos indivíduos não andam, né, dentro desse universo. Então, você vai lá, filtra, e você consegue ter essa informação de forma bem mais rápida. Você consegue fazer uma análise global aqui de todos esses indivíduos que são classificados dentro da sua funcionalidade, utilizando o formulário. O manual, vou abrir o manual aqui. O manual, ele vai orientar aqui as pessoas sobre cada padrão de resposta de qualificador para os itens aqui, né? Então, você vai ter, a gente faz um preâmbulo aqui sobre como funcionam os qualificadores em cada parte. Então, fatores ambientais, atividade de participação, né? O que significa o ponto 0, ponto 8, ponto 4, e nas funções do corpo da mesma maneira. E aí começa item a item aqui, né? Como são as perguntas e qual é o tipo de informação que a gente quer que a pessoa passe para o profissional que está aplicando o formulário, né? Então, mesma situação ali que eu expliquei anteriormente, perguntar se o usuário necessita de alguma modificação dos alimentos ou apresenta.
e aí vai descrevendo o que quer dizer o 0, o 8 e o 4. Então, de uma forma objetiva, a gente orientou, né, nas testagens do formulário que sempre tivesse o manual aberto, e a gente envia o link do manual quando a gente compartilha aqui o formulário, né? Vocês podem ver que aqui no início dele vai o link, né? E aí a gente também criou aqui o link do manual, tá? Então você vai ter o acesso ao manual em todas as, porque a gente, imagina, tem que enviar isso para todos o projeto inclui o uso disso em todas as APAES, né, nas 200 APAES aqui do estado de Santa Catarina, e a utilização também dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial.